Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo. Essa é da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e apresentando o programa comigo, a doutora Amanda Dias Casagrande. E o tema de hoje é poder, Procuradoria Legislativa, atuação e processo. Ou seja, nós vamos falar tudo que um advogado do município, principalmente o advogado ali da Câmara Municipal da sua cidade, faz, quais são as atribuições. Vamos falar um pouco além também, falar de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então fiquem ligados com a gente, que tem muito tema interessante. E para falar sobre esse tema, o Procurador-Geral aqui de Linhares, doutor Márcio Pádua, e o procurador também do município de Linhares, da Câmara Municipal de Linhares, doutor Ulisses Costa. Mas antes de passar a bola para as feras, vamos chamar a TV Sincope. Espero que mostre a BR-101, tá, Amanda? Falaram uma brincadeirinha de mostrar o jogo do Palmeiras e Atlético. Aquele jogo tinha começado a fazer isso antes. Aquele jogo não valeu nada não, gente. Pelo amor de Deus. Thiago tem que começar a falar do Palmeiras agora. Nada. Já que foi ele que passou. Olha lá, vamos focar na BR, Amanda. Ó, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade. O telefone é 996224547. Essas imagens são aqui de Linhares, BR-101, sentido capital, sentido Vitória, o sul do Espírito Santo. Bem, agora essa imagem já é quem está vindo de Vitória e chegando em Linhares, que já vai para o sentido norte. Câmera exclusiva da TV. Câmera exclusiva da TV Sincope. Aquele helicóptero fica sobrevoando no mesmo lugar, tá vendo, né, mano? Só esperando ele começar não sai o programa. É isso aí. Mas ele tá lá ligadinho. Agora a câmera voltou e só fala da questão do telefone 996224547. A gente pede por gentileza que esqueçam futebol, entendeu, gente? Se atenha ao tema do programa, que é Procuradoria Legislativa. E agora a gente passa a bola para os nossos convidados. Já foi seu professor, né, Amanda? Já foi meu professor. Sabe tudo. Sim, muito. Doutor Márcio Pádua, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Boa noite, obrigado vocês, agradeço vocês dois pelo convite e é sempre um prazer responder e estar fazendo parte aqui dessa mesa. Muito obrigado. Com a gente, já é de casa, né, doutor Ulisses? É isso aí, a gente agradece por mais uma vez estar conosco aqui no programa. Muito obrigado, espero que a noite seja bem agradável, igual daquela outra vez que você veio aqui. Aquela noite realmente foi muito boa, espero também ser igual. É isso aí. Então, nossos telespectadores e ouvintes, fiquem com a gente, qualquer dúvida, manda vir. Doutora Amanda, você que gosta de saber tudo aí de cada um, mete pronto. Antes, né, perguntar, não vou mais te apertar sobre o Galo nem o Palmeiras, que eu sei que o Thiago nem estava saindo de casa por conta disso, então o negócio é realmente muito sério. Isso aí, por favor. Gostaria muito de saber sobre a trajetória de vocês, até assumirem a Procuradoria Municipal. Pode começar com você, doutor? Claro, desde o início, da faculdade, a gente já busca conhecimento, aplicação teoria, aplicação na prática, do que a gente tem aprendido na teoria. Então eu comecei com estágio dentro do Fórum, Ministério Público, Vara do Trabalho, desde 2002 até 2005.
Assumi também como assessor de juiz de 2005 até 2009, quando eu voltei para Linhares, e então estava no meu escritório de advocacia de 2009 até 2020. E fiz parte, né, fui convidado pelo o presidente Roque Chile para fazer parte da gestão dele aqui na Câmara Municipal, e estamos enfrentando, né, aceitamos esse convite aí com a honra para fazer parte e somar com ele dentro da equipe dele para, né, trabalhar junto. E aí estamos com esse desafio. E as aulas? Deu uma acalmada? Não, as aulas eu passei, né, atendendo exclusivamente no escritório, já não dava mais aquele tempo de acompanhar as aulas, aí ficou só por conta da advocacia dele. Aí chega filhos, você não tem mais aquele tempo de sair à noite. Aí acabou o tempo, né? Não tem mais, principalmente a mãe. A mãe, então, acabou. A tal da mãe não respira. Um filho pequeno, né? Um abraço a todas as mães, a gente sabe que o negócio é pauleira. Pra mãe, a Amanda teve aula. Doutor Márcio. Sim, foi muito boa. Muito bom professor? Muito bom professor. Muito bom professor, sabe muito. E aí, doutor, você fala aí a trajetória pra gente, você que tá lá na Procuradoria, né, da Câmara Municipal de Linhares. Claro, na Procuradoria da Câmara eu estou desde 2016, 5 anos já. Assim, a trajetória, eu me formei em 2007, advogando então desde 2008, comecei a gostar, a focar um pouco em concurso público, estudar. Em 2011 ou 12, eu passei naquele primeiro processo seletivo de juiz leigo que teve aqui do estado, não sei se vocês vão lembrar disso. Aí fui por pouco tempo procurador do município, da prefeitura daqui de Linhares, mas por algumas questões que ocorreram lá no concurso, eu acabei deixando, fui nomeado também para escrivão da Polícia Civil. Fiz muitas amizades lá na Polícia Civil, foi uma experiência boa de vida. E depois, em 2016, eu assumi como procurador jurídico ali da Câmara Municipal. Estamos ali até hoje, nesse desafio diário. Deve ser um baita desafio, né? Quanto mais que você tem uma pressão da sociedade, uma pressão das pessoas que estão ali representando o povo também. É um desafio e um aprendizado, sabe? Porque troca gestão, novos vereadores, então a gente vai aprendendo muito. A cada gestão nova a gente vai aprendendo bastante coisa. Bem desafiador, né? Bem desafiador. E olha que bacana também, né? Falamos sobre o Roque Chile, a gente recebeu aqui o Roque Chile, tem o quê, Thiago? Umas 2 semanas? Umas 2 semanas. Foi excelente também o programa. Agradável. Exatamente, inclusive um abraço para o Roque. Assumiu como escrivão, semana passada nós tivemos os 2 delegados aqui também. Foi um programa bem bacana e falamos muito de concurso. Muito, o bastante. Tiago e a Silvana. Exatamente. O Tiago Cavalcante já era da minha época. Ele já era delegado quando eu assumi escrivão ali. A delegado não conheci, já veio depois que eu já tinha saído. Isso aí, bacana, né? São histórias boas. Agora, a gente falando da Câmara Municipal de Linhares, tem só gente boa lá na Procuradoria, hein? Doutora Monique Mendonça, inclusive um abraço especial para a doutora Monique, para o seu marido Rodrigo Campelo, Diego Hermeli, gente da melhor qualidade. Vamos lá, tem mais uma turma. Doutor Tássio, doutor Edielis de Deus, né? Que faz parte ali do quadro de assessores, né? Nosso da Procuradoria. Doutor João Paulo, que também é procurador jurídico, né? Igualmente como o Ulisses. Bacana, então tá bem representada a Câmara de Vereadores aqui, só profissional de primeira qualidade da área do direito. E aí, doutor Ulisses, quando a gente fala procurador do município, né, isso daí vale para qualquer lugar aqui do Brasil. O que faz um procurador do município? Bom, procurador do município... Não, o município da Câmara. Porque assim, é até interessante a gente fazer essa divisão, porque existe procurador da prefeitura, procurador que é o do município mesmo que é chamado, né? Isso. E temos procurador da Câmara Municipal. Um representa o Poder Executivo e nós aqui, como procuradores da Câmara, representamos o Poder Legislativo. E é justamente isso. O procurador, ele representa o órgão, o poder ali, juridicamente, administrativamente. Por exemplo, se tiver uma ação judicial em que a Câmara Municipal tem que se manifestar, é o procurador
que vai atuar nessa manifestação, na representação da Câmara nos processos judiciais e administrativamente. Quais são essa forma de divisão de poderes? Ela não é só do Estado, ela é dentro do município também, né? Como acabaram de dizer. Qual é como o Poder Legislativo age dentro do município? Posso responder? Pode ficar à vontade. O Tomás vai complementar, que o professor tem que falar, dar aula também. Pois é. Então, assim, o Poder Legislativo, ele tem funções típicas, claro, de legislar. Depois a gente pode detalhar um pouco, falando sobre os vereadores. E tem várias funções administrativas também. Às vezes o pessoal fica achando que é só assim, tem que fazer lei, né? O Poder Legislativo faz lei. Mas o Poder Legislativo tem várias funções administrativas. Por exemplo, o Poder Legislativo, o prefeito municipal precisa se ausentar do município por mais de 15 dias. A Câmara Municipal tem que autorizar essa ausência por um período superior a 15 dias. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo Municipal, a gente vê isso acontecendo mais no âmbito federal, estadual, pode instaurar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar um fato certo, por prazo determinado. Então, assim, a Câmara tem várias funções administrativas também. Não sei se o doutor Márcio quer complementar aí. E principalmente também dentro do poder de fiscalização da parte de contas, né? Então, a gente atua também dentro de uma análise inicial que faz o Tribunal de Contas, e essas contas do município, contas do Poder Executivo, são sempre caminhadas para o Poder Legislativo para que analise, né, e julgue as contas principalmente de prefeito. E aquelas questões de dar posse, prefeito, vice-prefeito, assumir até mesmo na ausência, né, de ambos, o chefe do Poder Legislativo que assume o Executivo. Então, nós temos também essas funções, além de legislar, funções administrativas, né? Para quem estava pensando que era só fazer lei, né? Não é tão simples assim, não. Tem que fiscalizar. É por isso que a gente vê, né, vários vereadores, tô aqui, não sei aonde, isso, aquilo, mas é a função deles, né? Não é da Procuradoria. Não, mas, a função dentro da atividade do vereador. Né, o vereador ele tem que estar ali também representando, né, e prestando contas para a sociedade, né? Afinal de contas, ele está ali para, de fato, além, tem que fiscalizar, tem que fazer lei, tem que ser responsável, as leis têm que ser constitucionais, né, passam por esse crivo aí da Procuradoria, está sempre atenta, né, quando... Tudo quanto é tipo de projeto, de lei, esses tipos de requerimentos sempre passam por análise da Procuradoria. Nós temos também pareceres, né, para emissão de pareceres, nós temos também as comissões permanentes da Câmara Municipal, principalmente Comissão de Constituição e Justiça, Comissão das Mulheres, Comissão de Meio Ambiente, são vários temas permanentes. Então, dentro dessas comissões, as comissões são formadas por vereadores, só que por trás nós temos a assessoria dos membros da Procuradoria, da parte técnica. Então, a gente sempre presta essa orientação para as comissões, e todo projeto de lei, dependendo da matéria, passa por uma ou outra comissão. E a questão da licitação? Vai abrir um processo licitatório, tem que passar pela Procuradoria? Sim, de início, desde a abertura do processo, a gente já faz esse acompanhamento pela Procuradoria, com licitação. Temos também dentro da Câmara as comissões formadas por servidores. Então, a comissão de licitação vai analisar e, ao final ainda de tudo, a Procuradoria emite parecer, faz a análise de todo o processo que tem, né, se ocorreu dentro da legalidade. E nós estávamos falando também sobre as funções da Procuradoria, inclusive sobre a implementação do LGPD. Vocês estão fazendo isso também? É a Lei Geral de Proteção de Dados, exato, né? Recente lei que, assim, todas as empresas, às vezes ficam com medo e tudo mais, mas veio para, de fato, e a importância regularizar, também, né, a questão dos dados pessoais. Claro, essa lei veio realmente para tornar mais seguro os nossos dados, porque os constantes vazamentos que ainda ocorrem, né? Ainda ocorrem, o compartilhamento de dados que as empresas fazem com os dados, dos nossos dados, né? Está se dando de forma muito abusiva. Então essa lei
já não é tão recente, ela é de 2018, só que assim, ela entrou efetivamente em vigor agora em 1º de agosto, que as penalidades começaram a vigorar também. Então as empresas começaram realmente a se preocupar mais com a efetiva implementação dessa lei. Só que o interessante é que a LGPD, ela não é só para a empresa privada. O poder público também tem que estar adequado. Então, assim, prefeituras municipais do estado, câmaras municipais, comecem a se preocupar, porque a lei é bem clara, ela é expressa. Tem um capítulo específico tratando da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados para as pessoas jurídicas de direito público. E já está em vigor, né? As penalidades já estão aí. Lá na Câmara nós já estamos com esse projeto de implementação em andamento. Fizemos um levantamento bem amplo, né? dos momentos, dos setores que de alguma forma tratam dados pessoais, né? A gente fala de tratamento de dados, é um termo bem amplo, bem genérico, assim, tratamento. Cuidar dos dados, tudo, né? Se eu preciso coletar um dado, é uma forma de tratamento. Se eu preciso armazenar o dado, é uma forma de tratamento. Então, assim, fomos a cada setor, entendemos tudo, já fizemos uma política de privacidade, agora nós estamos partindo para uma outra etapa mais documental de termos, os servidores que de alguma forma lidam com esses dados pessoais, tanto de cidadãos quanto ali dos próprios servidores, os sistemas que são utilizados pelo órgão público também, nós estamos em contato para ver se essas empresas que gerenciam esse sistema de banco de dados já estão adequadas. Então é bem amplo o trabalho, tanto para órgão público, pessoas de direito público, quanto privado. Olha que legal, não sabia disso, não sabia que as penalidades se aplicariam no poder público. E isso traz, tipo assim, a importância do trabalho da Procuradoria Legislativa dentro da gestão. Essa implementação da LGPD faz parte do planejamento estratégico, né, da gestão do presidente. Então a gente precisa dar o suporte. Então, para cumprir aquele planejamento estratégico que foi feito, dentro da Procuradoria, a gente dá o suporte em todo assunto administrativo, que é essa parte de LGPD, por exemplo, revisão de contratos, todos os contratos, principalmente a gente teve um aumento do número de vereadores, né, do ano passado, que eram de 13, agora, né, passou a 17, então os contratos tiveram que ser revistos. Então, às vezes, e isso dentro do trabalho o planejamento da gestão e depende desse trabalho da Procuradoria Legislativa para analisar todos os aspectos jurídicos dessas modificações. Importante também, ainda dentro dessa parte de tecnologia de dados, a gente já vê a tendência, né, a tendência já natural da justiça toda ser de forma eletrônica, né, processo eletrônico. Também estamos implementando a Câmara Sem Papel, que é trazer todo o processo que hoje é físico, né, implementar essa forma também eletrônica de trâmite dos processos, de todo, tanto administrativo quanto legislativo. Então precisa do auxílio da Procuradoria, primeiramente para a licitação desse programa, e a gente faz o acompanhamento desse processo, está até em andamento, quanto para a orientação sobre os trâmites dos processos, que aí a gente tenta aplicar o máximo que já é feito na Justiça, que a gente sabe o que funciona e quais são os problemas, para a gente implementar de forma correta na Câmara também. Isso aí, o doutor Ulisses, você doutor Márcio também, na área privada, está aí firme e forte, né, advogando, você tem visto, até falando, pode até ser das câmaras mesmo, municipais, sim, Poder Executivo ou Legislativo e também das empresas privadas, você tem visto a preocupação em estar de fato adequado à lei da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados? Olha, Thiago, tem aumentado a preocupação, claro, também em razão das penalidades já terem entrado em vigor, bem recente, então as empresas têm se preocupado mais, algumas, claro, ainda fica assim, será que essa lei vai colar? Acho que essa lei não vai colar.
até me deram exemplo, essa lei vai ser igual aquele negócio do extintor do carro, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, porque fala assim, aquela lei não pegou. Mas o que acontece? Quando alguém fala um absurdo desse, eu falo, olha, se essa lei não fosse pegar, colar, como você está se referindo, não se justificaria as mais de 1000 sentenças que já estão. A gente joga no Google ali, sentenças com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é mais de 1000 sentenças já utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados para punir alguma empresa que descumpriu alguma regra ali, compartilhou um dado indevidamente. Porque assim, o interessante dessa lei é que ela não proíbe nada. Ela só exige que as empresas sejam transparentes. Olha, para eu trabalhar aqui, eu preciso coletar um dado seu. Mas o que eu faço com esse dado? Eu compartilho com alguém? Eu vou excluir esse dado depois que eu utilizar? Então, várias empresas já foram condenadas por ter compartilhado um dado de um cliente seu indevidamente. Você está entendendo? Sem ter informado ao seu cliente que queria compartilhar aquele dado. Mas as empresas têm se preocupado mais. Poder público. Eu andei fazendo uma pesquisa, né, até para fazer a adequação ali, trabalhar com a adequação da Câmara Municipal. Algumas prefeituras, câmaras já se preocuparam, já fizeram, sim. Então, assim, mas é sempre... hoje, o que se tem é que 90% ainda não, das empresas privadas e dos municípios, prefeituras e órgãos públicos, não estão adequados. 90% e 10% somente já se adequaram. Então tem que se ligar, né? Porque a lei vem e é para ser respeitada. Claro. E a partir do momento que você desrespeita uma lei, tem as sanções. E a sanção é pesada. É altíssima, né? Para a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, se não tiver adequado e tiver a possibilidade de qualquer dado vazado, você pode... Tudo que você economizou, você gastar 10 vezes mais. Porque você expôs o dado do seu cliente, você expôs o dado do seu funcionário. Então, assim... Ali, e realmente as penalidades, assim, que a gente fala, que tem bem claro ali, é 2% do faturamento anual, podendo chegar a 50 milhões de reais por infração. Mas tem uma penalidade que eu acho ainda mais prejudicial, que é a possibilidade de suspensão ou impedir, a empresa fica impedida de tratar dados. Você imagina, uma empresa que precisa coletar um dado para trabalhar, se ela está impedida de fazer isso, não consegue trabalhar. Não trabalha. Isso realmente impede o funcionamento. Mas é para mostrar a seriedade que tem nisso também, né? Se não colocarem uma sanção tão forte, as pessoas não levariam tão a sério. E trazendo essa visão da LGPD para o poder público, a gente tem, tipo assim, esbarrar alguns conflitos, né, entre... Por exemplo, a gente tem o setor público, as coisas são públicas, a questão dos processos de compra, então a gente tem que ter o limite do que é documento público, que realmente é de direito das pessoas terem acesso, e o que deve ser protegido, né, pelos dados, para a gente não poder transmitir. A gente vê mais essa parte de contratos e também de setor de recursos humanos. Então nós temos os dados de servidores, realmente são muitas informações que devem ser protegidas, mas sem esquecer do que é público, né, do que deve ser fornecido com base, né, até na lei de informações. Isso aí. E agora, falando que a gente tem alguns temas que são polêmicos, não só na Prefeitura de Linhares, mas que são polêmicos em todas as cidades quando esses temas vêm à tona. A gente vai deixar para o segundo bloco. Por exemplo, Lei da Ficha Limpa, né? Que foi polêmico, já tivemos a explicação aqui. Sim. Do Roque Chile, ele deu o ponto de vista dele e tudo mais, só que vocês que são da área jurídica, estão lá dentro também, é bacana, né? Dar esse ponto de vista. Até para aprender, porque eu e a Amanda, a gente não sabia nada, né, Amanda? E o Roque fez um esclarecimento muito bacana. Porque a gente só vendo as pessoas falando, às vezes você não sabe opinar de forma com qualidade, você só vai reproduzir o que as pessoas falam. Então é bacana a gente abordar esse tema. Tem também o banco de medicamentos, imunidade do IPTU, para os templos religiosos, que deu uma estendida, que são de aluguéis. Então a gente fala um pouquinho no segundo bloco, pode ser? A produção já chamou. É um minutinho, um intervalo, fique com a gente, voltamos já.
Voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, a quinta da lei. Hoje no programa a gente está falando sobre o Poder Legislativo Municipal na parte jurídica, onde nós temos 2 procuradores do município de Linhares, que inclusive aqui, durante o intervalo, a gente vendo algumas mensagens, né? O tal do grupo G16, vocês ficam calmos, viu? Vão mandando aos poucos aqui, Thiago Machado, Rodrigo Campelo, Thor, tá? Todo mundo, Juninho, Mendonça, Júnior. Até os looks estão entrando em pauta. Os looks entrando em pauta, falando do terno de um, do outro. Eu estava de terno anteontem, quando eu estava com a camisa do Atlético Mineiro. Hoje eu estou com a camisa normal, isso que é um mero paletó. Né? O Tático perdeu, Thiago, isso aí. mas espera. Vamos voltar para o assunto que tem perguntas, tá, Elias? Inclusive, quem quiser mandar perguntas, fique à vontade. O telefone é 996224547. Tolias, chegou uma pergunta de João Carlos Reis. Gente boníssima, muito obrigado por ter mandado e estar sempre participando com a gente. Boa noite, doutores. Gostaria de saber qual a função do procurador legislativo. Embora a gente já tenha falado, dá só uma passagem, claro, né, Ulisses? E os procuradores são concursados ou é indicação por confiança? Uhum. Isso aí. A função do procurador legislativo, nós até comentamos aqui, mas em resumo, o procurador representa, falando da Câmara Municipal especificamente, representa a Câmara, primeiro judicialmente. No processo judicial, é o procurador quem vai, em nome da Câmara, representá-la. E também na parte administrativa, tem uma diversidade de atribuições da Procuradoria. Como nós falamos aqui, nos processos de licitação, passa pela parte jurídica para nós analisarmos. Requerimento de servidor quer licença, precisa tirar algum afastamento. Requerimento externo, algum cidadão faz algum requerimento específico que exige uma análise jurídica, também passa pela Procuradoria. Então é bem ampla a atividade do nosso setor. Em relação a outra pergunta, lá na Câmara Específica de Linhares, nós temos eu, procurador jurídico, eu sou efetivo, o João Paulo também, que é o outro procurador efetivo, e temos o procurador-geral, que é o Dr. Márcio. O procurador-geral é um cargo de confiança, sim, né, um cargo em comissão, e segue o padrão, né, dos demais órgãos públicos, porque acredito que os chefes de cada setor, um órgão público como a Câmara, a Prefeitura Municipal, tenho que ter pessoas realmente da sua confiança para ser chefe de um setor, dos setores administrativos, e na Procuradoria ali é o Procurador-Geral. Então ali nós temos 2 efetivos, o Procurador-Geral, e 4 assessores também comissionados, nomeados, né, cargo em comissão. Agora, doutor Márcio, principalmente no ano de 2021, com alguns projetos de lei, nós tivemos alguns questionamentos. Fala um pouco para a gente sobre a lei da ficha limpa. Esse projeto de lei da ficha limpa é o que está o mais recente, né? Que a gente ouviu que teve uma certa visibilidade no município, puxando aqui para dentro da Procuradoria, assim como todo o projeto foi apresentado, e nós tivemos o parecer, o entendimento técnico pela inconstitucionalidade. Isso passou também pela Comissão de Constituição e Justiça, mas como esses pareceres, embora técnicos, mas não vinculam os vereadores. Então, no plenário, o vereador é livre para o seu voto, sem nem necessidade de ser justificado. Então, nós tivemos o primeiro projeto de ficha limpa apresentado, que foi aprovado em plenário, mas foi vetado pelo Poder Executivo, que o veto, né, também está dentro do processo legislativo. E com isso, desde o início, nosso parecer tinha sido pela inconstitucionalidade, e esse veto foi mantido pela Câmara pelo voto dos vereadores. Agora, após, né, esse veto, foi apresentado um novo projeto agora pelo Poder Executivo. E esse novo projeto de ficha limpa está em trâmite hoje na Câmara Municipal. Atualmente ele já passou pelas comissões, pela Procuradoria, né, com pareceres favoráveis, e acredito que na próxima semana até já entre em plenário para votação. Então,
Então, ele foi acompanhado, né? Inicialmente a inconstitucionalidade seria por vício de iniciativa, porque como está tratando do ingresso de servidores públicos do Poder Executivo, a iniciativa dessa lei deveria ser do Poder Executivo, não do Legislativo. Então foi com base nesse entendimento que foi vetado. Agora depende dos vereadores a votação, né? Se aprova ou não esse novo projeto de ficha limpa. Porque ela foi analisada nesse novo projeto. Sim. E ele não contém mais este vício. Não. Como foi apresentado pelo Poder Executivo, esse vício foi sanado. Então, isso, eu falo, o entendimento técnico nosso. Tá certo. Tem mais algum projeto aí, agora, doutor Ulisses, que é bacana, que está rodando lá dentro? Olha, um que foi aprovado até recentemente foi um que alterou a nossa lei orgânica municipal, que trata do IPTU que trata da isenção do IPTU, imunidade do IPTU para tempos religiosos. Vamos lá, né? Imunidade do IPTU para tempos religiosos. Não foi, na verdade, uma extensão desse benefício que já é previsto na Constituição. Foi só uma interpretação que foi positivada. Por quê? A própria Constituição Federal, ela já garante aos templos religiosos a imunidade do IPTU, ou seja, templo, igrejas, né? Não só igrejas, mas todos os templos religiosos não pagam IPTU, são imunes. E nesse caso aqui, que eu achei muito interessante essa alteração que teve na nossa lei orgânica, que aconteceu? Algumas igrejas não eram proprietárias do imóvel, elas estavam alugando o imóvel e pagando IPTU. Só que sabemos assim, regra, o proprietário do imóvel, Thiago Durão, que como tem uma grande incorporadora aí, né, imobiliária, vamos junto. é o proprietário do imóvel que é o responsável pelo pagamento. Regra é essa, né, pelo pagamento do imposto, do IPTU. Nesse caso aqui, as igrejas que hoje, né, com a alteração dessa lei, as igrejas que são locatárias, estão alugando o imóvel, não são proprietárias, estão alugando o imóvel e que no contrato fiquem responsáveis pelo pagamento do IPTU, também estarão abarcados pela essa imunidade. Entendeu? Então muitas igrejas estavam ali, estou alugando, mas estou tendo que pagar. Então assim, está ferindo essa regra, essa imunidade que já a própria Constituição Federal e a lei orgânica permite. Então aqui no município de Linhares está bem tranquilo, está positivado na lei orgânica que se os templos religiosos estiverem alugando o imóvel e ficaram responsáveis pelo pagamento do IPTU, pode ir na prefeitura ali que não vai pagar mais o imposto. Agora, como bem disse o doutor Ulisses, eu estou prestando atenção na fala, porque assim, via de regra, você vai alugar um imóvel, né? A obrigação do IPTU é do proprietário. Né? Como você bem disse, é do proprietário. Então eu aluguei o imóvel, mas o proprietário ficou obrigado. No entanto, a lei até permite que você passe essa obrigação para quem esteja alugando e não o proprietário. Exatamente. E é o caso, né? E esse é o caso. Então, quando o contrato prevê essa obrigatoriedade da igreja pagar o IPTU, aí nesse caso está fora. Está fora, não paga. Não paga. A imunidade vai incidir ali, né, nesse caso. Bacana, isso aí. É importante, apesar de estar previsto na Constituição também, mas não nesse caso específico. Não especificamente, assim, sabe? Não traz essa redação nesse caso de aluguel, quando é proprietário. Já é bem claro. No caso de proprietário, não paga. Mas... Agora, a gente está falando de imunidade, Tolice, e aí eu fico me lembrando um caso de um deputado federal, Daniel, né, que ele muda. Agora a gente falaria da imunidade parlamentar. Muita gente fala, eu sou deputado federal, sou senador, deputado estadual, ou vereador, posso falar o que eu quiser, o que eu bem entender. Porque eu tenho imunidade. Não vou ter problema nenhum com isso, né? Tem imunidade parlamentar. E aí vem o Daniel e é preso, sem precisar da Câmara votar. Votou só para ver, né? Que o STF foi e prendeu e agora está prendendo. Falou, está prendendo. E aí, eu queria só... Vamos entender melhor, até explicar para a população essa imunidade. Até onde ela vai? Esse caso aí, entenderam o STF entendeu com uma certa
relativa a essa imunidade, porque ele estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito. Então estaria além, né, da sua imunidade ali. Eu não posso ter uma prerrogativa, né, uma garantia dele que ferindo o Estado Democrático de Direito. Então os deputados, senadores, vereadores têm a imunidade, né? A imunidade a gente pode ter material, que é aquela imunidade de fala, ou até imunidade formal, que é questão de prisão, o foro que vai responder ao processo. Então é garantida a imunidade, mas agora com esse recente caso, a gente está vendo que não é absoluta. Então tem alguns casos que não vão estar abarcados por essa imunidade. Vai ter exceção. Porque eu lembro até um voto, não me recordo qual foi, de uma ministra, na qual ela falava, olha, de fato tem sem imunidade, tem liberdade de expressão, justamente para exercer ali o seu mandato com a maior liberdade possível, mas tem limite. Né? Você tem e esse limite é importante também, é importante, né? Você tem a liberdade sim de expressão, mas você não tem esse privilégio de poder falar o que quiser, porque senão você vai ter um privilégio como pessoa, e não mais como um mandatário ali, representante do povo. Você representa o povo, você pode falar agora. Você não pode querer quebrar o Estado Democrático de Direito, falando o que bem entender, do jeito que quiser, certo, e começar a balançar a questão da democracia. Então acho que o voto foi mais ou menos nesse sentido, né, Ulisses? Foi, e é isso que você falou, porque a imunidade do parlamentar, posso fazer uma breve observação, para não gerar dúvida? Imunidade parlamentar, tá, é do parlamentar, não tem nada a ver com imunidade que a gente estava falando do IPTU, hein? Isso aí. A gente passou, você só lembrou de imunidade, né? Você lembrou de imunidade. Eu fiz um gancho. Imunidade de IPTU é deixar de pagar o IPTU, o imposto que está lá especificado na lei. Aqui nós estamos tratando de uma prerrogativa que os parlamentares têm, prerrogativa do cargo, não é pessoal, né? A imunidade parlamentar não é da pessoa, tanto que ele não pode renunciar, está previsto na Constituição. Ele tem essa imunidade. O que é isso? Ele é inviolável, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Essa imunidade, então, representa uma inviolabilidade, para ele ter essa liberdade que você citou aí. Aí, nesse caso específico do deputado, ele fez umas críticas pesadas, né? Pesadas aos representantes e também à instituição do Brasil, que é o maior órgão do Poder Judiciário. Foi bem pesado, sim. Então, nesse caso, as críticas, as palavras dele ali, o STF foi nesse sentido, né? Entendeu que ali ele está aferindo o Estado Democrático de Direito. Então, ele atuou além da garantia que a Constituição lhe garante, né? E aí... Tem limites, né? Tem limites. Não pode ser de forma... Não, extensa, não. Mas, Amanda, vai para... Quero você começando o terceiro bloco, seus comentários, já fazendo... Tem pergunta aqui, telespectador, tá? Vamos lá, a produção já chamou. Fique com a gente. Se tiver pergunta, manda mesmo. O telefone 996224547. E um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. O tema de hoje é a Procuradoria Legislativa, a Câmara Municipal do município. Câmara Municipal do... É claro, né, Márcio? Câmara Municipal do município. Pelo amor de Deus, né? Mas aí, antes de eu passar a bola aqui, né, que a Amanda já tem pergunta para o Dr. Márcio, tem uma pergunta que veio da Conceição. Conceição sempre participando com a gente. Um grande abraço, Conceição. Verdade, Conceição. Ela quer saber, doutor Ulisses, eu vou até encaminhar para você que você falou do IPTU. Sim. Né, que tem uma imunidade, a questão de isenção ali do IPTU. E pelo que eu percebi, ela ficou em dúvida. O que ela tem que fazer? Se ela tem que ir na prefeitura, em nome de quem que tem que estar a responsabilidade do IPTU para ter essa isenção? Não, o contrato tem que estar em nome da igreja.
o contrato em nome da igreja. Isso, é a igreja que tem o templo religioso. A gente fala igreja assim, né, para ficar mais simples. Mas o templo religioso é quem deve figurar como ali, contratante, né? Então, quem tem o garantido por lei a imunidade é o templo religioso, não pessoa física. Então, assim, no contrato não coloca a pessoa física representando a igreja, não, coloca a igreja. E aí também é bom reforçar, Conceição, que esse direito vai ter se nesse contrato de aluguel estiver estipulando que a igreja, o templo religioso ali como locatário, ficou com a obrigação, com a responsabilidade pelo IPTU. Exatamente. Isso aí, perfeito. Então fechou. Matada a questão, quem tiver alguma pergunta, fica à vontade. O telefone é 99622-4547. Lembrando que aqui a gente vai se ater a tudo que é do direito. Não vem pro futebol não, tá bom? Essa semana não tem futebol. Thiago tá triste. Tô triste. Tá. Nem falou nada. Não vou à academia, não adianta me chamar pra ir pra academia, tô fora. Não adianta mandar mensagem também, que ele não tá respondendo sobre isso. Também não. Tem um monte de tema tá vetado. É isso aí. Agora, doutor Márcio, sobre a criação de lei, ela fica somente a cargo dos vereadores ou algum cidadão ele pode sugerir um projeto de lei? Dentro da nossa lei orgânica, que, entre aspas, que é a Constituição do município de Linhares, nós temos a previsão de edição de leis pelos vereadores, né, pelo chefe do Poder Executivo e também na mesa diretora, em alguns casos, e o cidadão. Tem alguns requisitos, como, por exemplo, ele tem que ter no mínimo 5% dos cidadãos, né, que são os eleitores ativos do município, mas pode ingressar como requerente, né, como iniciativa de projeto de lei. Claro, a lei orgânica distribui quem é competente para essa iniciativa, o Poder Executivo, os vereadores e qual o tipo de lei que pode ser pela mesa diretora da Câmara Municipal. Então, a gente tem essa divisão dentro da lei orgânica, mas o cidadão pode sim, desde que preenchido esse requisito, sobre qualquer tema, né, propor um projeto de lei dentro da Câmara Municipal. Bacana, e vai ser recebido e toda aquela análise que a gente tinha conversado até no bloco anterior, sim, né? A análise normal, dentro da parecer, né, dentro se tem a legalidade, preenchido todos os requisitos e vai, né, passar pelo voto do plenário, os vereadores vão votar pela aprovação ou não dessa lei proposta pelo cidadão. Mas antes de ir para o vereador, Toris, vai lá, um cidadão protocola um projeto de lei. Vai primeiro para os, vamos falar de termos fáceis até, para o advogado da Câmara de um procurador, analisar antes de mandar para os vereadores, ou não, vai primeiro para o vereador, eles votam como quiserem, e depois para os advogados analisarem, e aí então ser apreciado e ela entrar em vigor. Isso, assim, segue o mesmo trâmite de qualquer projeto de lei que é apresentado. Apresentou, protocolou na Câmara. Primeiro passo de qualquer projeto de lei, ele é lido em plenário. É a simples leitura que tem no regimento interno, a gente usa esse... Independente de passar pelo jurídico ou não? Não, o primeiro passo é esse. Apresentou, protocolou, vereador, prefeito municipal, um projeto de lei de iniciativa popular, faz a simples leitura do projeto de lei. Simples leitura mesmo. Leia a ementa do projeto de lei, dispõe sobre tal assunto. Em seguida, esse projeto de lei vai para a Procuradoria. Aí sim, a Procuradoria, logo após a leitura do projeto, é o primeiro setor da Câmara que analisa qualquer projeto de lei. Aí nós fazemos a análise jurídica, técnica, se tem viabilidade ou não. Por exemplo, assim, o doutor Márcio falou do vício de iniciativa, né, em algumas questões, que o vereador acaba ficando muitas vezes limitado, porque muitos projetos de lei, que são bem interessantes que os vereadores apresentam, eles interferem de alguma forma ou criam uma atribuição para algum órgão lá do Poder Executivo. Por exemplo, nesse caso, a secretaria específica aqui de educação vai ficar responsável por fiscalizar, então está criando uma atribuição, ou está gerando um gasto. E não pode, isso é bem claro, projetos de lei que criem atribuições ou gerem gastos para o Poder Executivo, em relação ao gasto tem uma discussão se pode ou não pode, mas enfim, se interferem nesses pontos, esses projetos de lei, o vereador não pode apresentar, cabe só ao prefeito, daí o vício de iniciativa.
Então, assim, aí a Procuradoria é a primeira análise. Ah, pode, não pode, interfere no Executivo ou não. Então, a Procuradoria é que faz a primeira análise, depois segue toda a tramitação, passa pelas comissões permanentes, normalmente. Mas e um projeto de lei, assim, vamos supor, ele é avaliado e ele contém vício. Mas mesmo assim, como até o doutor Márcio tinha falado, que os vereadores podem votar e aprovar mesmo depois da análise da Procuradoria, certo? Certo. Se ele passa, se ele é aprovado, quem vai declará-lo, olha a falha, inconstitucional? Todo projeto de lei, né, ele quando passa pela Câmara, foi aprovado, ele vai para o Poder Executivo para promulgação. Então, nesse momento, o prefeito tem a possibilidade de vetar. Nós temos veto político, né, que ele não precisa nem justificar por questões políticas, ele vai vetar aquele projeto. Não é um momento adequado, enfim. E o veto jurídico, que ele vai justamente analisar essas questões de constitucionalidade e de iniciativa. A partir do momento que ele veta, o projeto volta para a Câmara votar, os vereadores vão votar se aquele veto é mantido ou não. Tá certo? Se o veto for derrubado, obrigatoriamente a lei é promulgada. Aí a gente já avança para outra hipótese, que é das ações de declaração de constitucionalidade. Mesmo que uma lei que tenha sido vetada, né, teve esse veto derrubado, o prefeito pode entrar com a ação de inconstitucionalidade e revogar essa lei por meio judicial. Inclusive, a gente diz que por exemplo, o prefeito da atualidade, né, o prefeito da gestão atual, entendeu, não vetou uma lei, mesmo sendo inconstitucional, ele vai e promulga, não tem problema nenhum. Mas a próxima gestão, o próximo prefeito pode entender, não, aquela lei lá, mesmo não tendo sido vetada, ela é inconstitucional. Entra com a ação, né, de inconstitucionalidade, mesmo assim a lei pode ser revogada, né, por qualquer gestão. Isso aconteceu, só pegando um gancho, isso aconteceu numa lei de 2013, que obrigavam as empresas que se instalarem no município a contratarem 50% de mão de obra de pessoas que moram no município. Assim, exigia alguns requisitos, mais de 2 anos, então tinha essa lei desde 2013. Então foi na gestão passada e em 2019 o Poder Executivo, o prefeito municipal ingressou com uma ação de inconstitucionalidade e essa lei foi declarada inconstitucional. Há um entendimento lá que tratava de direito do trabalho, que era competência da União, o município não podia legislar sobre isso, mas só pegando o exemplo assim, né, que o doutor Márcio falou, que a lei pode ser aprovada, sancionada numa gestão, mas se tiver algum vício, não impede que lá na frente um outro prefeito entre com uma ação de inconstitucionalidade. E aí deixa para o Poder Judiciário analisar. Decidir, exatamente. Amanda, quer uma notícia que não é boa? O tempo estourou. Poxa. Tá vendo como passa rápido? Passa rápido. Muito. Principalmente quando a gente fala de um tema que é bacana, que tem muitas curiosidades e a gente traz 2 feras para falar. É verdade. Né? Pode falar, 2 professores que deram uma aula aqui. Isso aí, doutor Márcio. Muito obrigado pela participação. Foi nota 10, tá? Obrigado, eu agradeço a vocês a oportunidade de dizer que nosso trabalho lá estamos sempre à disposição tanto de vocês, né, quanto da sociedade. Então a gente trabalha com transparência e prestando sempre as informações quando de interesse, né? Interesse, tudo que a gente trabalha lá é de interesse público. Então nós estamos lá sempre à disposição de vocês e da sociedade. Doutor Ulisses, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Também foi nota 10, preciso nem falar, né? Ô, Thiago e Amanda, eu que agradeço. Estou sempre à disposição para vir aqui, para esse bate-papo, que realmente é muito agradável, passa muito rápido, né? Bate-papo gostoso. Uma hora, a gente fica 1 hora ao vivo, não, mas passa rápido demais aqui. É isso aí. Obrigado mesmo. Um beijo aí pro meu filho Gael, pra minha esposa Luana, família inteira. Aproveita aí. Que bom. É o fã-clube. Sabia? Olha, tá a gente grávida. tem, todo mundo Esposa grávida. Em breve vem outro pititico aí. Que massa. Ai, coisa boa, parabéns. Valeu, obrigado. Bacana. E eu também vou aproveitar que meu filho lá é Lucas e Isabela, que também minha esposa Priscila, que estão lá acompanhando também. Ai, que bom. E aí eu e a Amandinha sempre nessa quinta-feira.
que a gente fica chateado quando um falta, que às vezes está viajando. A Amanda viaja Verdade. muito, entendeu? Tem Bem eu, né? É bem eu. Para que fazer o programa tempo fora. Amanda, nota 10, viu a gente? Poxa, muito gostoso esse bate-papo, né? Muito, é sempre muito agradável. Bom. É sempre muito bom. E a gente tem essa parceria também, quando a gente recebe 2 professores mesmo falando do assunto, torna o assunto muito mais fácil e o bate-papo muito mais agradável. E a gente aprende tudo. É isso aí. E a gente aprende realmente. Para você que nos acompanhou até o final, nosso muito obrigado. Lembrando, tem reprise amanhã, 6 às 7, toda sexta-feira, 6 às 7, reprise. E domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar. Tem que sempre deixar claro que o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.